Oi, boa noite. Bom dia que eu tô gravando à noite, né? Desculpa. Bom dia, tudo bem com vocês? Então, tô parecendo aquelas blogueirinhas igual da Maria Cecília quando ela assiste lá. Bom dia! E aí, galerinha? Tudo bom com você? E aí, tá tudo bem com vocês? Tranquilinhos? Então tá, a gente partiu do romantismo, né, da prosa romântica, nós paramos lá, já fizemos atividades, deixei atividades lá pra vocês, não mandei mais porque agora nós vamos entrar em outra escola literária e aí eu quero que vocês, né, fiquem, acompanhem, né, as atividades juntamente com o conteúdo que eu passar pra vocês, tá certo? Então não se preocupem porque amanhã vai estar no Mentor as atividades também sobre sobre o realismo, tá? E aí naquele mesmo esquema, eu vou mandar o gabarito das anteriores da prosa romântica para vocês compararem, depois a gente tira alguma dúvida sobre ela. E aí eu vou mandar do realismo para que a gente, sem gabarito, que daí vocês fazem. E aí, vocês façam, né? Pra vocês fazerem, perdão. E aí, eu tô cansada, gente, trabalhando o dia inteiro hoje. Pra vocês depois compararem com o gabarito também, tá bom, meus amores? Então vamos lá, bem rapidinho aqui. Nós vimos da literatura do romantismo, vocês já estão cansados de saber quais são as características do romantismo, né? Acompanhem aí nos slides que eu mandei pra vocês. Vocês estão mais do que expert em romantismo, ok? Tanto europeu, quanto português, quanto brasileiro, certo? E aí agora nós vamos entrar numa outra escola literária que ela vem contrapor totalmente ao romantismo. Ela vem colocar no chão toda aquela idealização, lembram que a gente comentava em sala de aula, né? Enfim, vem trazer que de fato é a sociedade. Então ele passa a ser, o autor desta fase, ele passa a ser um observador, tá? Ele começa a documentar o que ele analisa, né, na sociedade, a burguesia, enfim, tudo que o romantismo idealiza, a prostituta que vira até a personagem principal, que ele consegue fazer isso, uma mocinha, né? Justificar, José de Alencar consegue identificar. Nessa outra fase do realismo, ele vai mostrar que não é nada disso. Então nós teremos no realismo, todas as características vão se contrapor, tá? Elas vão contrapor com o romantismo. Elas são totalmente diferentes do romantismo, ok? Então, tudo que é subjetividade é objetividade, o que é o sentimentalismo é a razão, acabou, ele bota no chão todo aquele sentimento. O que é nacionalismo, ele bota como universalismo. Então, a gente tem que analisar, ele vai analisar a sociedade, e é uma parte mais psicológica, vamos dizer assim, tá? Ele analisa, os personagens dele são do autor desta fase, eles são psicológicos. Então ele vai analisar, ele é um narrador onisciente, ele descreve e ao mesmo tempo ele conhece tudo do seu personagem, tá? Então quando a gente trabalha o realismo, a gente vê que ele trabalha a objetividade sem nada, tudo que dá indícios, né? O ano passado caiu uma questão no vestibular da UDESC que mostrava, tinha uma característica, até teve um aluno que veio perguntar para mim por que aquela não era certa, professora. Pô, quando ele colocou aqui todo subjetivismo, não, subjetivismo é totalmente, tá, do romantismo, não tem nada de realismo. Então tudo que a gente viu do romantismo, apaga, que nós vamos ver agora outra fase da nossa literatura. Então o realismo brasileiro, claro, nós tivemos lá o realismo português, que nós tivemos essa de Queiroz, não vamos esquecer do essa, né, o primo Basílio, lembra lá do primo Basílio, que ela ficou com o primo, né, hospedou o primo em casa e tinha um caso com o primo e a empregada ficou sabendo e aí ela começou a chantagear ela, né?
Depois nós tivemos o Crime de Padre Amaro, lembram? Que foi muito forte, né? Que a gente analisou bem essa obra, conversamos bastante sobre essa obra. E o realismo ele faz uma crítica forte contra a igreja, que nós temos lá a religiosidade no romantismo, no realismo vai acabar com tudo, tá certo? Então, acompanhem aí que nesta aula nós vamos ver somente as características e o contexto histórico, tá? Vou mencionar o autor, principal autor daqui, os autores, na verdade, mas o principal que fez valer o nosso realismo único, né? Vou mencionar aqui e na próxima aula, então, eu vou falar um pouquinho de cada autor e já vou entrar para uma outra escola literária. Fechou? Então, vamos lá. Realismo brasileiro se deu em 1881. O que estava acontecendo no Brasil nesta data quando o realismo surgiu, gente? Lá no slide, a gente pode ver, se vocês estiverem acompanhando os slides aí junto comigo, vocês podem analisar que nós temos ali a parte onde a cidade, né, ali na frente do palácio, enfim, onde ficavam os nossos governantes, né, nessa época que já é a época do imperador, tá? Então, o Brasil na segunda metade do século XX, do século XIX, assim como na Europa, vivia um momento muito conturbado com o cientificismo e o positivismo, as teorias sociais vindas da Europa juntamente com o abolicionismo. Então, nós já viemos com características lá da terceira geração, tá? Ali a gente já viu alguns indícios do modo de ver a mulher, Castro Alves, quando ela escreveu Espumas Flutuantes, né? Que ele descrevia o colo da mulher, que ele descrevia a sua amada diante ao seu olhar, já era diferente dos nossos poetas lá da segunda geração e dos nossos poetas da primeira geração. Ele tinha um olhar diferente, já não era tão romântico, ele estava assim, num período de transição. Nós tivemos também Sargento de Milícias, né? Com Manuel de Almeida, Joaquim Manuel de Almeida, ele também teve um olhar diferente quando ele cria o Leonardinho, o Leonardo Patacas, lembram? Que era totalmente avesso, ele não tinha, era quase que um anti-herói, então ele já tinha um olhar diferente. E aqui, por conta disso, né, eles começaram a ter, né, começaram a ter os escravos serem abolidos, a Guerra do Paraguai, nós tivemos a Lei Áurea, né, tudo estava, e o Brasil estava com um ideal republicano e a crise da monarquia, então ali a monarquia já estava caindo. Vocês sabem melhor do que eu a história desse período, né, como eu sempre falo em sala de aula, vocês me dão aula de história, né, com os professores de história que vocês têm bárbaros, né? Vocês é que me ajudam ainda, certo? Então, esse período representou um declínio da sociedade aristocrática, tá? Ele foi acabando com aquela burguesia que acontecia. A ascensão do capitalismo industrial, as indústrias chegando, né? Então tudo estava mudando no Brasil, tudo estava acontecendo nesse momento e obviamente que o realismo já acabou aquela questão nacionalista de criar uma identidade, já criamos uma identidade brasileira, certo? Que nós conseguimos lá no romantismo. Então agora a gente pode dizer que estamos seguindo para um futuro. E é o que o nosso autor aqui vai ter esse olhar, um olhar futurista. Ele vai ter um olhar lá na frente, tá? E também o que acontece? Quando os escravos foram abolidos, começou então o assalariado, né? Então aí já começaram os grandes cafés, né? Os senhores de cafés, eles se tornaram então empresários agrícolas. Isso tudo foi mudando, certo? Então as nossas características do realismo. A linguagem é direta e objetiva, nada de subjetivismo, direto e objetivo. A narrativa é detalhada e descritiva. Então, Machado de Assis, o autor que representou essa época, ele vai descrever, né, minuciosamente os detalhes de como acontece toda a narrativa, tá?
O ambiente social e cenários urbanos, sempre a sociedade. Ele não vai para o interior, ele não vai para as adjacentes, ele vai ficar ali, ó, no centrão, na sociedade. Ele vai visar e vai observar aquilo que está ao seu redor. Críticas à realidade, claro, à sociedade da época, que ele faz em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a obra que abriu o nosso realismo. Ele foi classificado como uma crítica, né? Brás Cubas, nós já conversamos sobre isso, né? Nós podemos dizer que ela é uma abreviação de Brasil. Então nós temos um personagem que representa uma sociedade num todo, né? Representação mais fiel da realidade, né? Oposição total ao romantismo, total. Análise psicológica, a gente tem que deixar bem claro, porque a próxima escola literária ela não vai ter essa análise psicológica, ela vai ter uma análise científica. Então é a diferença dessa escola com a outra, tá? Porque a outra ela vai vir não contrapor ao realismo, ela vai dar uma como é que eu posso dizer para você? Complementar o realismo, mas não vai dar o contraponto a ele, certo? Análise psicológica das personagens comuns e sem idealização, claro, vem contrapor o romantismo, idealização zero, ok? Veracidade, o que é veracidade, gente? Trazer a realidade como uma verdade para dentro da narrativa. Essa é a ideia do nosso realismo, tá? E a contemporaneidade, é a visão futurista, é a visão do contemporâneo, ok? Ali nos slides eu coloquei as características entre o romantismo e o realismo. Tá bem discreto para vocês, tá bem descrito ali para vocês tentarem analisar e observar o que um vem contrapor ao outro. O que um é realidade, o realismo, o romantismo dá ênfase à fantasia, o realismo à realidade, o romantismo predomínio da emoção, o realismo predomínio da razão e assim sucessivamente, tá? Depois vocês dão uma olhadinha nessa comparação. Quem estiver me acompanhando, ótimo. A gente pode ver ali, ó, né, o retrato fiel, os personagens são retrato fiel no realismo, enquanto o romantismo são idealizados. Engajamento, uma forma de transformar a realidade, né? Uma literatura como forma de transformação, enquanto o escapismo, a literatura como fuga da realidade. O escapismo dentro da literatura é fugir desta realidade, tá? E aí nós temos os autores, né? Ali eu tenho vários autores que também já são da próxima geração, mas um que é em especial ali, né? O nosso Machadão, esse nosso... são lindos, né? Esquemão. O Machadão, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Eu amo ele. Sou suspeita a falar dele. Depois nós vamos falar e conversar um pouquinho mais sobre o Machado de Assis. Tá certo? Então ali nós temos os outros autores, né? Tanto o Raul Pompeia quanto a Luiz de Azevedo. Tem um outro ali em cima que eu não vou dar importância, tá? Mas a Luiz e o Raul Pompeia e Machado de Assis são autores que caem bastante nas obras de vestibulares, enfim, como vocês sabem, né? Então nós temos ali a foto do Machado de Assis, que foi o único representante do realismo brasileiro, tá certo? Ali eu só coloquei uma foto bem bonita dele, tá? Para vocês analisarem, para vocês direm como ele era lindo, né? Ali claramente ele está embranquecido. Eu não consegui encontrar uma foto que ele esteja negro, que depois nós vamos conversar um pouquinho, que eu vou pesquisar ainda mais algumas fotos negro, enquanto negro mesmo, né? O cabelo pichain, e que eles é a crítica que ele faz, né? Então ele embranqueceram ele, ali ele tá com a barba lisa, que não é toda alvoraçada, o cabelo também é alvoraçado, é todo pichain, durinho, né? É a característica do negro que ele tem. E eles ali embranqueceram totalmente o nosso Machado, tá certo? Então, gente, nós temos ali as atividades, eu vou colocar sobre o contexto histórico e sobre as características, eu vou colocar lá só algumas atividadezinhas, tá? Aí, quando eu colocar a do Machado de Assis, aí eu vou
Aí eu vou colocar algumas partes dos trechos, de obras, enfim, para vocês estarem interpretando e tá, num todo. Aí quando colocar a do naturalismo, aí eu vou colocar os dois juntos para vocês virem a diferença de um e outro. Fechou, gente? Um grande beijo no coração de vocês, bons estudos. Espero que tenha contribuído somente com essa característica, né? Eu me empolgo a falar, só 15 minutos eu me empolgo a falar do realismo. Falar de Machado, então imagina, né? Se eu ficasse falando dos dois aqui, né? Beijinho e até!